Capítulo 15. O sexto planeta era 10 vezes maior. Era habitado por um velho que escrevia em livros enormes. Ora, vejam, eis um explorador! Exclamou ele logo que avistou o pequeno príncipe. O príncipezinho sentou-se à mesa, meio ofegante. Já viajara tanto. De onde vens? Perguntou-lhe o velho. Que livro é esse? Indagou-lhe o pequeno príncipe. Que faz o senhor aqui? Sou geógrafo, respondeu o velho. Que é um geógrafo? Perguntou o príncipezinho. É um especialista que sabe onde se encontram os mares, os rios, as cidades, as montanhas, os desertos. Isso é bem interessante, disse o pequeno príncipe. Eis, afinal, uma verdadeira profissão. E lançou um olhar ao seu redor, no planeta do geógrafo. Nunca havia visto planeta tão grandioso. O seu planeta é muito bonito. Há oceano nele? Não sei te dizer, disse o geógrafo. Ah, o príncipezinho estava decepcionado. E montanhas? Não sei te dizer, disse o geógrafo. E cidades, e rios, e desertos? Também não sei te dizer, disse o geógrafo pela terceira vez. Mas o senhor é geógrafo, é verdade, disse o geógrafo, mas não sou explorador. Faltam-me exploradores. Não é o geógrafo quem vai contar as cidades, os rios, as montanhas, os mares, os oceanos, os desertos. O geógrafo é muito importante para ficar passeando. Nunca abandona a sua escrivaninha, mas recebe os exploradores, interroga-os e anota seus relatos de viagem. E quando algum lhe parece mais interessante, o geógrafo faz um inquérito sobre a moral do explorador. Por quê? Porque o explorador que mentisse produziria catástrofe nos livros de geografia, assim como o explorador que bebesse demais. Por quê? Perguntou o pequeno príncipe. Porque os bêbados vêm em dobro. Então, o geógrafo anotaria 2 montanhas, onde, na verdade, só há uma. Conheço alguém, disse o príncipezinho, que seria um mau explorador. É possível. Pois bem, quando a moral do explorador parece boa, faça uma investigação sobre a sua descoberta. Vai-se vê-la? Não, seria muito complicado. Mas exige-se do explorador que ele forneça provas. Tratando-se, por exemplo, da descoberta de uma grande montanha, é essencial que ele traga grandes pedras. O geógrafo de repente se entusiasmou. Mas tu vens de longe, certamente és explorador. Portanto, vais, descreve-me o teu planeta. E o geógrafo, tendo aberto seu caderno, apontou o lápis. Anotam-se primeiro a lápis as narrações dos exploradores. Espera-se, para anotar a caneta, que o explorador tenha trazido as provas. Então, interrogou o geógrafo. Onde eu moro, disse o pequeno príncipe. Não é interessante, é muito pequeno. Eu tenho 3 vulcões, 2 em atividade e 1 extinto, mas a gente nunca sabe. A gente nunca sabe, repetiu o geógrafo. Tenho também uma flor. Nós não anotamos as flores, disse o geógrafo. Por que não? É o mais bonito, porque as flores são efêmeras. O que quer dizer efêmera? Os livros de geografia, disse o geógrafo, são os mais exatos. Nunca ficam ultrapassados. É muito raro que uma montanha mude de lugar. É muito raro um oceano secar. Nós escrevemos coisas eternas. Mas os vulcões extintos podem voltar à atividade, interrompeu o pequeno príncipe. Que quer dizer efêmera? Que os vulcões estejam extintos ou não, isso dá no mesmo para nós, disse o geógrafo. O que nos interessa é a montanha. Ela não muda. Mas que quer dizer efêmera? Repetiu o príncipezinho, que jamais desistira de uma pergunta que tivesse feito. Quer dizer, ameaçada de desaparecer em breve.
Minha flor está ameaçada de desaparecer em breve? Sem dúvida. Minha flor é efêmera, pensou o pequeno príncipe, e não tem mais que 4 espinhos para defender-se do mundo, e eu a deixei sozinha. Esse foi seu primeiro gesto de remorso, mas retomou a coragem. Qual planeta me aconselha a visitar? Perguntou ele. A Terra, respondeu o geógrafo. Goza de boa reputação. E o príncipezinho partiu, pensando na sua flor. Capítulo 16. O 7º planeta foi, portanto, a Terra. A Terra não é um planeta qualquer. Conta-se lá 111 reis, não esquecendo, é claro, os reis negros, 7.000 geógrafos, 900.000 negociantes, 7,5 milhões de beberrões e 311 milhões de vaidosos, isto é, cerca de 2 bilhões de pessoas grandes. Para dar-lhes uma ideia das dimensões da Terra, eu lhes direi que, antes da invenção da eletricidade, era necessário manter, para o conjunto dos seus 6 continentes, um verdadeiro exército de 462.511 acendedores de lampiões. Visto um pouco de longe, isto dava um magnífico efeito. Os movimentos desse exército eram ritmados como os de um balé. Primeiro, era a vez dos acendedores de lampiões da Nova Zelândia e da Austrália. Esses, depois de acenderem seus lampiões, iam dormir. Entravam então na dança os acendedores de lampiões da China e da Sibéria. E estes, tendo concluído suas tarefas, também desapareciam nos bastidores. Chegava a vez dos acendedores de lampiões da Rússia e das Índias, depois os da África e da Europa, a seguir os da América do Sul, depois os da América do Norte. E eles jamais se enganavam na ordem de entrada em cena. Era um espetáculo grandioso. Apenas 2, o acendedor do único lampião do Polo Norte e o seu colega do único lampião do Polo Sul, levavam uma vida preguiçosa e negligente. Trabalhavam somente 2 vezes por ano. Capítulo 17. Quando a gente quer fazer graça, às vezes mente um pouco. Não fui lá muito honesto ao lhes falar dos acendedores de lampiões. Corro o risco de dar uma falsa ideia do nosso planeta àqueles que não o conhecem. Os homens ocupam, na verdade, muito pouco espaço na superfície da Terra. Se os 2 bilhões de habitantes que povoam a Terra se mantivessem de pé, colados uns aos outros como para um comício, facilmente se acomodariam numa praça pública de 30 quilômetros de comprimento por 30 de largura. Poderíamos agrupar toda a humanidade na menor das ilhas do Pacífico. As pessoas grandes não acreditarão, é claro. Elas julgam ocupar muito espaço. Imaginam-se tão importantes quanto os baobás. Peçam-lhes então que façam as contas. Elas adoram os números, ficarão contentes com isso. Mas não percam seu tempo nessa matemática. É desnecessário. Sei que acreditam em mim. O pequeno príncipe, uma vez na terra, ficou muito surpreso por não ver ninguém. Já receava ter se enganado de planeta quando um anel cor de lua se remexeu na areia. Boa noite, disse o príncipezinho. Boa noite, respondeu a serpente. Em que planeta me encontro? Perguntou o príncipe. Na Terra. Na África, respondeu a serpente. Ah, e não há ninguém na Terra? Aqui é o deserto. Não há ninguém nos desertos. A terra é grande, disse a serpente. O pequeno príncipe sentou-se numa pedra e ergueu os olhos para o céu. As estrelas são todas iluminadas. Será que elas brilham para que cada um possa um dia encontrar a sua? Olha o meu planeta. Está bem em cima de nós. Mas como ele está longe? Teu planeta é belo, disse a serpente. Que vens fazer aqui? Tenho problemas com uma flor, disse o príncipe. Ah, exclamou a serpente, e se calaram. Onde estão os homens? Tornou a perguntar o príncipezinho. A gente se sente um pouco sozinho no deserto. Entre os homens a gente também se sente só, disse a serpente.
O pequeno príncipe olhou-a por um longo tempo. Tu és um bichinho engraçado, disse ele, fino como um dedo. Mas sou mais poderosa do que o dedo de um rei, disse a serpente. O príncipezinho sorriu. Tu és tão poderosa assim? Não tem nem patas? Não pode sequer viajar. Eu posso levar-te mais longe que um navio, disse a serpente. Ela enrolou-se no tornozelo do pequeno príncipe como se fosse um bracelete de ouro. Aquele que eu toco devolvo à terra de onde veio, continuou a serpente. Mas tu és puro e vens de uma estrela. O príncipezinho não respondeu. Tenho pena de ti, tão fraco nessa terra de granito. Posso ajudar-te um dia. Se tiveres muita saudade do teu planeta, posso. Oh, eu te compreendo muito bem, disse o pequeno príncipe. Mas por que falas sempre por enigmas? Eu os resolvo todos, disse a serpente. E calaram-se os dois. Capítulo 18. O pequeno príncipe atravessou o deserto e encontrou apenas uma flor. Uma flor de 3 pétalas, uma florzinha insignificante. Bom dia, disse o príncipe. Bom dia, disse a flor. Onde estão os homens? Perguntou ele educadamente. A flor um dia vira passar uma caravana. Os homens, eu creio que existem 6 ou 7. Vi-os faz muito tempo, mas não se pode nunca saber onde se encontra. O vento os leva. Eles não têm raízes, eles não gostam das raízes. Adeus, disse o príncipezinho. Adeus, disse a flor. Capítulo 19. O príncipezinho escalou uma grande montanha. As únicas montanhas que conhecera eram os 3 vulcões que lhe batiam no joelho. O vulcão extinto servia-lhe de tamborete. De uma montanha tão alta como esta, pensava ele, verei todo o planeta e todos os homens, mas só viu pedras pontudas como agulhas. Bom dia, disse ele ao léu. Bom dia, bom dia, bom dia, respondeu o eco. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Quem és tu? Quem és tu? Quem és tu? Respondeu o eco. Sejam meus amigos, eu estou só, disse ele. Estou só, estou só, estou só, respondeu o eco. Que planeta engraçado, pensou então. É completamente seco, pontudo e salgado. E os homens não têm imaginação. Repetem o que a gente diz. No meu planeta eu tinha uma flor. E era sempre ela que falava primeiro. Capítulo 20. Mas aconteceu que o pequeno príncipe, tendo andado muito tempo pelas areias, pelas rochas e pela neve, descobriu enfim uma estrada. E as estradas vão todas em direção aos homens. Bom dia, disse ele. Era um jardim cheio de rosas. Bom dia, disseram as rosas. Ele as contemplou, eram todas iguais à sua flor. Quem sois? Perguntou ele espantado. Somos as rosas, responderam elas. Ah! Exclamou o príncipezinho. E ele se sentiu extremamente infeliz. Sua flor lhe havia dito que ela era a única de sua espécie em todo o universo, e eis que havia 5.000 iguaizinhas num só jardim. Ela teria se envergonhado, pensou ele, se visse isso. Começaria a tossir, simularia morrer para escapar ao ridículo, e eu seria obrigado a fingir que cuidava dela, porque senão, só para me humilhar, ela seria bem capaz de morrer de verdade. Depois refletiu ainda. Eu me julgava rico por ter uma flor única e possuo apenas uma rosa comum. Uma rosa e 3 vulcões que não passam do meu joelho, estando um talvez extinto para sempre. Isso não faz de mim um príncipe muito poderoso. E deitado na relva, ele chorou. Capítulo 21. E foi então que apareceu a raposa. Bom dia, disse a raposa. Bom dia, respondeu educadamente o pequeno príncipe que, olhando à sua volta, nada viu. Eu estou aqui, disse a voz debaixo da macieira. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Tu és bem bonita. Sou uma raposa, disse a raposa. Vem brincar comigo, propôs ele. Estou tão triste.
Eu não posso brincar contigo, disse a raposa. Não me cativaram ainda. Ah, desculpe, disse o príncipezinho, mas após refletir, acrescentou. Que quer dizer cativar? Tu não és daqui, disse a raposa. O que procuras? Procuro os homens, disse o pequeno príncipe. Que quer dizer cativar? Os homens, disse a raposa, têm fuzis e caçam. É assustador. Criam galinhas também. É a única coisa que fazem de interessante. Tu procuras galinha? Não, disse o príncipe. Eu procuro amigos. Que quer dizer cativar? É algo quase sempre esquecido, disse a raposa. Significa criar laços. Criar laços? Exatamente, disse a raposa. Tu não és ainda para mim senão um garoto inteiramente igual a 100.000 outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu também não tens necessidade de mim. Não passa a teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas, se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. Começo a compreender, disse o pequeno príncipe. Existe uma flor. Eu creio que ela me cativou. É possível, disse a raposa. Vê-se tanta coisa na terra. Oh, não foi na terra, disse um príncipezinho. A raposa pareceu intrigada. Num outro planeta? Sim. Há caçadores nesse planeta? Não. Que bom. E galinhas? Também não. Nada é perfeito, suspirou a raposa. Mas a raposa retomou o seu raciocínio. Minha vida é monótona. Eu caço as galinhas e os homens me caçam. Todas as galinhas se parecem e todos os homens se parecem também. E isso me incomoda um pouco. Mas se tu me cativas, minha vida será como que cheia de sol. Conhecerei um barulho de passos que será diferente dos outros. Os outros passos me fazem entrar debaixo da terra. Os teus me chamarão para fora da toca como se fossem música. E depois, olha, vês lá longe os campos de trigo? Eu não como pão. O trigo para mim não vale nada. Os campos de trigo não me lembram coisa alguma. E isso é triste. Mas tu tens cabelo dourados. Então será maravilhoso quando me tiveres cativado. O trigo que é dourado fará com que eu me lembre de ti. E eu amarei o barulho do vento no trigo. A raposa calou-se e observou por muito tempo o príncipe. Por favor, cativa-me, disse ela. Eu até gostaria, disse o príncipezinho, mas não tenho muito tempo. Tenho amigos a descobrir e muitas coisas a conhecer. A gente só conhece bem as coisas que cativou, disse a raposa. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo já pronto nas lojas. Mas como não existem lojas de amigo, os homens não têm mais amigos. Se tu queres um amigo, cativa-me. Que é preciso fazer? Perguntou o pequeno príncipe. É preciso ser paciente, respondeu a raposa. Tu te sentarás primeiro um pouco longe de mim, assim, na relva. Eu te olharei com o canto do olho e tu não dirás nada. A linguagem é uma fonte de mal-entendidos, mas cada dia te sentarás mais perto. No dia seguinte, o príncipezinho voltou. Teria sido melhor se voltasses à mesma hora, disse a raposa. Se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Às 4 horas, então, estarei inquieta e agitada. Descobrirei o preço da felicidade. Mas, se tu vens a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar meu coração. É preciso que haja um ritual. Que é um ritual? Perguntou o príncipezinho. É uma coisa muito esquecida também, disse a raposa. É o que faz com que um dia seja diferente dos outros dias, uma hora das outras horas. Os meus caçadores, por exemplo, adotam um ritual. Dançam na quinta-feira com as moças da aldeia. A quinta-feira é então o dia maravilhoso. Vou passear até a vinha. Se os caçadores dançassem qualquer dia, os dias seriam todos iguais e eu nunca teria férias. Assim o pequeno príncipe cativou a raposa. Mas quando chegou a hora da partida, a raposa disse: Ah, eu vou chorar. A culpa é tua, disse o príncipezinho. Eu não queria te fazer mal, mas tu quisestes que eu te cativasse. Quis, disse a raposa, mas tu vais chorar, disse ele. Vou, disse a raposa. Então não terás ganhado nada.
Terei sim, disse a raposa, por causa da cor do trigo. Depois ela acrescentou: vai rever as rosas, assim compreenderás que a tua é única no mundo. Tu voltarás para me dizer adeus e eu te presentearei com um segredo. O pequeno príncipe foi rever as rosas. Vós não sois absolutamente iguais à minha rosa. Vós não sois nada ainda. Ninguém ainda vos cativou, nem cativastes ninguém. Sois como era a minha raposa. Era uma raposa igual a 100.000 outras, mas eu tornei-me amiga. Agora ela é única no mundo. E as rosas ficaram desapontadas. Sois belas, mas vazias, continuou ele. Não se pode morrer por vós. Um passante qualquer, sem dúvida, pensaria que a minha rosa se parece convosco. Ela sozinha é, porém, mais importante que todas vós, pois foi ela que eu reguei. Foi ela que pus sob a redoma. Foi ela que abriguei com o paravento. Foi por ela que eu matei as larvas, exceto 2 ou 3 por causa das borboletas. Foi ela que eu escutei se queixar ou se gabar, ou mesmo calar-se algumas vezes, já que ela é minha rosa. E voltou então a raposa. Adeus, disse ele. Adeus, disse a raposa. Eis o meu segredo. É muito simples. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos olhos, repetiu o príncipezinho para não se esquecer. Foi o tempo que perdestes com tua rosa que a fez tão importante. Foi o tempo que eu perdi com a minha rosa, repetiu ele para não se esquecer. Os homens esqueceram essa verdade, disse ainda a raposa, mas tu não a deves esquecer. Tu te tornas extremamente responsável por aquilo que cativas. Tu és responsável pela tua rosa. Eu sou responsável pela minha rosa, repetiu o príncipezinho para não se esquecer. Capítulo 22. Bom dia, disse o pequeno príncipe. Bom dia, respondeu o manobreiro. Que fazes aqui? Perguntou-lhe o príncipezinho. Eu separo os passageiros em blocos de 1000, disse o manobreiro. Despacho os trens que os carregam, ora para a direita, ora para a esquerda. E um trem iluminado, rocando como um trovão, fez tremer a cabine do manobreiro. Eles estão com muita pressa, disse o pequeno príncipe. O que estão procurando? Nem o homem da locomotiva sabe, disse o manobreiro. E apitou, vindo em sentido inverso, um outro trem iluminado. Já estão de volta? Perguntou o pequeno príncipe. Não, são os mesmos, disse o manobreiro. É uma troca. Não estavam contentes onde estavam? Nunca estamos contentes onde estamos, disse o manobreiro. E o apito de um terceiro trem iluminado soou. Estão correndo atrás dos primeiros viajantes? Perguntou o pequeno príncipe. Não correm atrás de nada, disse o manobreiro. Estão dormindo lá dentro ou bocejando. Apenas as crianças apertam seus narizes contra as vidraças. Só as crianças sabem o que procuram, disse o príncipezinho. Perdem tempo com uma boneca de pano e a boneca se torna muito importante e choram quando ela lhes é tomada. Elas são felizes, disse o manobreiro. Capítulo 23. Bom dia, disse o pequeno príncipe. Bom dia, disse o vendedor. Era um vendedor de pílulas especiais que saciavam a sede. Toma uma por semana e não é mais preciso beber. Por que vendes isso? Perguntou o príncipezinho. É uma grande economia de tempo, disse o vendedor. Os peritos calcularam, a gente ganha 53 minutos por semana. E o que se faz com esses 53 minutos? O que a gente quiser. Eu, pensou o pequeno príncipe, se tivesse 53 minutos para gastar, ia caminhando calmamente em direção a uma fonte. Capítulo 24. Estávamos no 8º dia de minha pane no deserto. Justamente quando bebi a última gota da minha reserva de água foi que ouvi a história do vendedor. Ah, disse eu ao pequeno príncipe, são bem bonitas as tuas lembranças, mas eu não consertei ainda meu avião, nem tenho mais nada para beber, e eu também seria feliz se pudesse ir caminhando em direção a uma fonte. Minha amiga raposa me disse, meu caro, não se trata mais da raposa. Por quê? Porque vamos morrer de sede. Ele não compreendeu meu raciocínio e respondeu.
É bom ter tido um amigo, mesmo que a gente vá morrer. Eu estou muito contente de ter tido uma raposa como amiga. Ele não pode avaliar o perigo, pensei. Não tem nunca fome ou sede. Um raio de sol lhe basta. Mas ele me olhou e respondeu ao meu pensamento. Tenho sede também. Procuremos um poço. Eu fiz um gesto de desânimo. É absurdo procurar um poço ao acaso na imensidão do deserto. No entanto, pusemo-nos a caminho. Já tínhamos andado horas em silêncio quando a noite caiu e as estrelas começaram a brilhar. Eu as apreciava como num sonho porque a sede me tornara febril. As palavras do pequeno príncipe ressoaram na minha memória. Tu tens sede também? Perguntei-lhe, mas ele não respondeu à minha pergunta. Disse apenas, a água pode também ser boa para o coração. Não entendi sua resposta e me calei. Eu bem sabia que não adiantava interrogá-lo. Ele estava cansado. Sentou-se, sentei-me junto dele e após uma pausa ele disse ainda, as estrelas são belas por causa de uma flor que não se pode ver. Eu respondi, é verdade. E mantendo-me em silêncio, fixei os olhos nas ondulações da areia iluminada pela lua. O deserto é belo, acrescentou. E era verdade. Eu sempre amei o deserto. A gente se senta numa duna de areia, não vê nada, não escuta nada. De repente, alguma coisa irradia no silêncio. O que torna belo o deserto, disse o príncipezinho, é que ele esconde um poço em algum lugar. Fiquei surpreso por compreender que de repente essa misteriosa irradiação da areia. Quando eu era pequeno, morava numa casa antiga e diziam as lendas que ali fora enterrado um tesouro. Ninguém jamais conseguiu descobri-lo, nem talvez o tenha procurado. Mas isso encantava a todos. Minha casa escondia um tesouro no fundo do seu coração. Sim, respondi-lhe. Quer seja a casa, as estrelas ou o deserto, o que os torna belos é invisível. Estou contente, disse ele, que estejas de acordo com a minha raposa. Como o príncipezinho adormecesse, tomei-o nos braços e prossegui a caminhada. Estava emocionado e tinha a impressão de carregar um frágil tesouro. Parecia-me mesmo não haver na terra nada mais frágil. Observava à luz da lua aquele rosto pálido, seus olhos fechados, suas mechas de cabelos que agitavam com o vento e pensava, o que eu vejo não passa de uma casca. O mais importante é invisível. Como seus lábios entreabertos esboçavam um sorriso, pensei ainda. O que tanto me comove nesse príncipe adormecido é sua fidelidade a uma flor. É a imagem de uma rosa que brilha nele como a chama de uma lamparina, mesmo quando ele dorme. E eu, então, o sentia ainda mais frágil. É preciso proteger a chama com cuidado. Um simples sopro pode apagá-la. E, continuando a caminhada, eu descobri o poço ao raiar do dia. Capítulo 25. Os homens, disse o pequeno príncipe, embarcam nos trens, mas já não sabem mais o que procuram. Então eles se agitam sem saber para onde ir. E acrescentou, e isso não leva a nada. O poço a que tínhamos chegado não se parecia de forma alguma com os poços do Saara. Os poços do Saara são um simples buraco na areia. Aquele parecia um poço de aldeia, mas não havia ali aldeia alguma e eu pensava estar sonhando. É estranho, disse eu ao príncipezinho, tudo está preparado, a roldana, o balde, a corda. Ele riu, pegou a corda, fez girar a roldana e a roldana gemeu como geme o velho catavento. Tu escutas, disse o príncipe, estamos acordando o poço, ele canta. Eu não queria que ele fizesse nenhum esforço, deixa que eu puxo, disse eu, é muito pesado para ti. Lentamente içei o balde e com cuidado o coloquei na borda do poço. O canto da roldana ainda permanecia nos meus ouvidos e a água ainda trêmula eu podia ver o reflexo do sol. Tenho sede dessa água, disse o príncipezinho, dá-me de beber? E eu compreendi o que ele havia buscado. Levantei o balde até a sua boca, ele bebeu de olhos fechados. Era doce como uma festa. Aquela água era muito mais que um alimento. Nascera da caminhada sobre as estrelas, do canto da roldana, do esforço do meu braço. Era boa para o coração, como um presente. Quando eu era pequeno, as luzes da árvore de Natal, as músicas da missa de meia-noite e a doçura do sorriso se refletiam nos presentes que ganhava. Os homens do teu planeta, disse o pequeno príncipe, cultivam 5.000 rosas no mesmo jardim. E não encontram o que procuram. É verdade, respondi. E, no entanto, o que eles procuram poderia ser encontrado numa só rosa ou num pouco de água.
É verdade. E o príncipezinho acrescentou: mas os olhos são cegos. É preciso ver com o coração. Eu tinha bebido, respirava normalmente. Ao amanhecer, a areia cor de mel. E a cor de mel também me fazia feliz. Por que então eu estava triste? É preciso que cumpras a tua promessa, disse baixinho o pequeno príncipe que estava de novo sentado junto de mim. Que promessa? Tu sabes, a focinheira do meu carneiro. Eu sou responsável por aquela flor. Tirei do bolso os meus esboços de desenho, o príncipezinho os viu e disse rindo: teus baobás mais parecem repolhos. Oh, e eu caprichara tanto nos meus baobás. Tua raposa, as orelhas dela parecem chifres e são compridas demais. Ele riu outra vez. Tu és injusto, meu caro. Eu só sabia desenhar jiboias abertas e fechadas. Não faz mal, disse ele, as crianças entendem. Rabisquei então uma pequena focinheira, mas ao entregá-la senti um aperto no coração. Tu tens plano que eu desconheço. Ele não me respondeu, mas disse: lembras-te da minha chegada à terra? Será amanhã o aniversário. Depois, após um silêncio, acrescentou: caí pertinho daqui. E enrubesceu. E de novo, sem compreender por que, eu senti uma estranha tristeza. Entretanto, ocorreu-me perguntar: então não foi para acaso que vagava sozinho quando te encontrei há 8 dias, a quilômetros e quilômetros de qualquer região habitada? Estava retornando ao local onde chegastes? Ele enrubesceu novamente e eu acrescentei hesitado: talvez por causa do aniversário? O príncipezinho ficou mais vermelho. Não respondia nunca às perguntas, mas quando a gente enrubesce é o mesmo que dizer sim, não é verdade? Ah, disse-lhe eu tenho medo. Mas ele respondeu: tu deves agora trabalhar, voltar para teu aparelho, espero-te aqui. Volta amanhã de noite. Mas eu não estava seguro. Lembrava-me da raposa. A gente corre o risco de chorar um pouco quando se deixou cativar. Capítulo 26. Havia ao lado do poço a ruína de um velho muro de pedra. Quando voltei do trabalho no dia seguinte, vi de longe o meu pequeno príncipe sentado no alto, com as pernas balançando, e o escutei dizer: tu não te lembras então? Não foi bem este lugar. Uma outra voz lhe respondeu, porque ele replicou em seguida: não estou enganado. O dia é este, mas não é este o lugar. Prossegui em direção ao muro. Não enxergava nem ouvia ninguém a não ser ele. No entanto, o príncipezinho replicou novamente: está bem, tu verás na areia onde começam as marcas dos meus passos. Basta-me esperar. Estarei lá esta noite. Estava a 20 metros do muro e continuava a não ver nada. O pequeno príncipe disse ainda após um silêncio: o teu veneno é do bom? Está certa de que não vou sofrer por muito tempo? Parei, o coração apertado, ainda sem compreender nada. Agora vai-te embora, disse ele, eu quero descer. Então, baixei os olhos para o pé do muro e dei um salto. Lá estava, erguida para o príncipezinho, uma das serpentes amarelas que nos liquidam em 30 segundos. Rapidamente procurei revólver no bolso, mas percebendo o barulho, a serpente deslizou pela areia como um esguicho de água que de repente seca e vagarosamente se enfiou entre as predas com um leve tinir metálico. Cheguei ao muro a tempo de segurar nos braços o meu caro príncipe, pálido como a neve. Que história é essa? Tu conversas agora com as serpentes? Afrouxei o nó do lenço dourado que ele sempre usava no pescoço, molhei sua testa, dei-lhe de beber e agora não ousava perguntar-lhe mais nada. Olhou-me seriamente e abraçou meu pescoço. Senti o seu coração bater de encontro ao meu, como o de um pássaro morrendo. Atingindo por um tiro, ele me disse: estou contente de teres consertado o defeito de tua máquina. Vais poder voltar para casa. Como soubestes? Eu vinha justamente avisar-lhe que, contra toda expectativa, havia conseguido realizar o conserto. Ele não respondeu à minha pergunta, mas acrescentou: eu também volto hoje para casa. Depois Tristonho disse: é bem mais longe, bem mais difícil. Eu percebia claramente que algo de extraordinário se passava. Apertava-o nos meus braços como se fosse uma criancinha, mas tinha a impressão de que iria deslizando num abismo sem que eu nada pudesse fazer para detê-lo. Seu olhar estava sério, vagando no além. Tenho o teu carneiro, e a caixa para o carneiro, e a focinheira. E ele sorriu com tristeza. Esperei muito tempo, sentia que seu corpo aos poucos se reaquecia. Meu caro, tu tivestes medo. É claro que tivera, mas ele sorriu docemente. Terei mais medo ainda esta noite.
O sentimento do irremediável me fez gelar de novo, e eu compreendi que não poderia suportar a ideia de nunca mais escutar aquele riso. Ele era para mim como uma fonte no deserto. Meu caro, eu quero ainda escutar o teu riso, mas ele me diz: já faz um ano esta noite. Minha estrela estará exatamente sobre o lugar aonde cheguei no ano passado. Meu caro, essa história de serpente, de encontro marcado, de estrela, não passa de um pesadelo, não é mesmo? Mas ele não respondeu a minha pergunta e disse: o que é importante não se vê. Sim, eu sei. É como a flor. Se tu amas uma flor que se acha numa estrela, é bom de noite olhar o céu. Todas as estrelas estarão floridas. É verdade. É como a água. Aquela que me deste para beber parecia música, por causa da rodama e da corda. Lembras como era boa? Sim, lembro-me. À noite tu olharás as estrelas. Aquela onde moro é muito pequena para que eu possa te mostrar. É melhor assim. Minha estrela será para ti qualquer uma das estrelas. Assim gostarás de olhar todas elas, se não todas tuas amigas, e também eu lhe darei um presente. E ele riu outra vez. Ah, meu caro, meu querido amigo, como eu gosto de ouvir esse riso. Pois ele é o meu presente, será como a água. Que queres dizer? As pessoas veem estrelas de maneiras diferentes. Para aqueles que viajam, as estrelas são guias. Para outros, elas não passam de pequenas luzes. Para os sábios, elas são problemas. Para o empresário, eram ouro. Mas todas essas estrelas se calam. Tu, porém, terás estrelas como ninguém nunca as teve. Que queres dizer? Quando olhares o céu à noite, eu estarei habitando uma delas, e de lá estarei rindo. Então será para ti como se todas as estrelas rissem. Dessa forma, tu e somente tu terás estrelas que sabem rir. E ele riu mais uma vez. E quando estiveres consolado, a gente sempre se consola. Tu ficarás contente por teres me conhecido. Tu serás sempre meu amigo. Terás vontade de rir comigo, e às vezes abrirás tua janela apenas pelo simples prazer, e os teus amigos ficarão espantados de ver-te rir, olhando o céu. Tu explicarás então: sim, as estrelas, elas sempre me fazem rir, e eles te julgarão louco. Será uma peça que te prego. E riu de novo. Será como se lhe houvesse dado, em vez de estrelas, montes de pequenos guizos que sabem rir. E riu de novo. Depois ficou sério. Esta noite, por favor, não venhas. Eu não te deixarei. Eu parecerei estar sofrendo, parecerei estar morrendo. É assim, não venhas ver, não vale a pena. Eu não te abandonarei, mas ele estava preocupado. Se eu lhe peço isso, é também por causa da serpente. As serpentes são más. Podem morder apenas por prazer. Eu não te abandonarei. Mas uma coisa o tranquilizou. É verdade que elas não têm veneno para uma segunda mordida. Naquela noite, não o vi partir. Saiu sem fazer barulho. Quando consegui alcançá-lo, ele caminhava decidido no passo rápido. Disse-me apenas: ah, aí estás, e segurou minha mão, mas preocupou-se de novo. Fizeste mal. Tu sofrerás. Eu parecerei estar morto, e isso não será verdade. Eu me calara. Tu compreendes, é muito longe. Eu não posso carregar este corpo. É muito pesado. Eu continuava calado. Mas será como uma velha concha abandonada. Não tem nada de triste numa velha concha. Fiquei mudo. Ele perdeu um pouco da coragem, mas fez ainda um esforço. Será lindo, sabes? Eu também olharei as estrelas. Todas as estrelas serão como poços, como a redoma enferrujada. Todas as estrelas me darão de beber. Eu continuava mudo. Será tão divertido, tu terás 500 milhões de guizos e eu terei 500 milhões de fontes. E ele também se calou porque estava chorando. É aqui. Deixe-me ficar só. E sentou-se porque tinha medo. Disse ainda: tu sabes, minha flor, eu sou responsável por ela. Ela é tão frágil, tão ingênua e tem apenas 4 pequenos espinhos para defendê-las do mundo. E eu me sentei também, pois não conseguia mais ficar de pé. Ele disse: pronto, é isso. Hesitou ainda um pouco, depois levantou-se, deu um passo, eu não podia mover-me. Houve apenas um clarão amarelo perto da sua perna. Permaneceu por um instante imóvel, não gritou. Tombou devagarinho como tomba uma árvore. Não fez sequer barulho por causa da areia. Capítulo 27. Agora já se passaram 6 anos. Jamais contar essa história. Os companheiros que me encontraram quando voltei ficaram contentes de me ver são e salvo. Eu estava triste, mas lhe dizia: é o cansaço.
Agora já me conformei um pouco, mas não completamente. Tenho certeza de que ele voltou ao seu planeta, pois ao raiar do dia não encontrei o seu corpo. Não era um corpo tão pesado assim. E gosto à noite de escutar as estrelas. É como ouvir 500 milhões de guizos. Mas ei que acontece uma coisa extraordinária. Na focinheira que desenhei para o Pequeno Príncipe, esqueci de juntar a correia de ouro. Ele não poderá jamais prendê-la no carneiro. Então eu pergunto, o que terá acontecido no seu planeta? Talvez o carneiro tenha comido a flor. Às vezes penso, certamente que não. O príncipezinho guarda sua flor todas as noites da redoma de vidro e vigia lentamente seu carneiro. Então eu me sinto feliz e todas as estrelas riem docemente. Ou penso, às vezes a gente se distrai e isso basta. Uma noite ele se esqueceu de colocar a redoma de vidro, o carneiro saiu de mansinho no meio da noite, sem que fosse notado, e todos os guizos então se transformaram em lágrimas. Eis aí um grande mistério. Para vocês que também amam o Pequeno Príncipe, como para mim, todo o universo fica diferente. Se em algum lugar que não sabemos onde, um carneiro que não conhecemos comeu ou não uma rosa. Olhem o céu, perguntem a si mesmo, o carneiro terá ou não comido a flor? E verão como tudo fica diferente. E nenhuma pessoa grande jamais entenderá que isso possa ser tanta importância. Esta é para mim a mais bela e a mais triste paisagem do mundo. É a mesma da página anterior, mas desenhei-a de novo para mostrá-la bem. Foi aqui que o Pequeno Príncipe apareceu na Terra, depois desapareceu. Olhem atentamente essa paisagem para que estejam certos de reconhecê-la. Se viajarem um dia pela África através do deserto, se passarem por ali, eu lhes peço que não tenham pressa e esperem um pouco bem debaixo da estrela. Se de repente o menino vem ao encontro de vocês, se ele ri, se tem cabelos dourados, se não responde quando é perguntado, adivinharão quem ele é. Faça-me então um favor, não me deixem tão triste. Escrevam-me depressa, dizendo que ele voltou. Fim.